Em 1969, um grupo de astronautas muda o mundo. A bordo do maior foguete já construído, eles chegam à Lua. É o auge de mais de 10 anos de desbravamento do espaço. E o ponto de partida para mais de 4 décadas de exploração de outros mundos. Esta é a história da nossa maior aventura. Grandes missões da NASA. Mercury, primeiros astronautas. No deserto da Califórnia, a NASA testa um avião-foguete experimental. O X-15. Eles querem levar um homem ao espaço. E estão com pressa. Com os foguetes, as aeronaves estavam cada vez mais rápidas. O X-15 tinha potência o bastante para alcançar altitudes além da atmosfera. O X-15 voa tão alto que os pilotos sentem a ausência de peso e contemplam a escuridão do espaço. Mas mesmo com 600 mil cavalos, ele teria que voar 4 vezes mais rápido para colocar um homem em órbita. A União Soviética abre vantagem na corrida espacial, colocando em órbita o primeiro satélite não tripulado. Em 4 de outubro de 1957, quando o Sputnik entrou em órbita, nós ficamos abalados. Se eles não sabem nem construir uma geladeira, como podem colocar algo em órbita? Como aconteceu? Para vencer os soviéticos, a NASA precisa colocar um homem na órbita da Terra. Apenas foguetes podem atingir a velocidade necessária, mais de 27 mil quilômetros por hora. Eles batizam o programa de Projeto Mercury e reúnem uma equipe de cientistas e engenheiros jovens e determinados para descobrir como lançar um míssil com um homem a bordo. A maioria de nós vinha dos testes com aeronaves. Não sabíamos nada sobre foguetes, naves espaciais ou órbitas. Gene Kranz junta-se à equipe de diretores de voo nos primeiros dias da NASA. Teríamos que aprender tudo a partir do zero. Não sabíamos nada sobre trajetórias. Nunca tinha ouvido falar do uso de retrofoguetes para tirar uma espaçonave de órbita e trazê-la à Terra. Kranz desenvolve muitos dos procedimentos do controle de missão para lançar um homem ao espaço. O programa Mercury foi, para mim, o mais desafiador, pois tivemos que inventar ou adaptar todas as ferramentas que usamos. Nenhum homem jamais sobreviveu a um lançamento vertical dentro de um foguete. Os riscos são extremamente altos. No início, até dublês são considerados para o trabalho. Recebemos sugestões. Pensamos em gente como Ivel, Knievel, pilotos de corrida ou coisa parecida. Até que o presidente Eisenhower disse que preferia pilotos de teste militares. Os pilotos de teste são treinados para operar e analisar máquinas voadoras experimentais. 110 pilotos das Forças Armadas dos Estados Unidos são selecionados. A NASA escolhe os 7 melhores. These ladies and gentlemen are the nation's Mercury astronauts. Os 7 astronautas do Projeto Mercury tornam-se celebridades. A imprensa os segue em toda parte. Todos os conheciam, todos os acompanhavam. Eram nossos amigos, eram o grande assunto. Wally Schirra, um homem detalhista, o piloto mais preciso de todos. Alan Shepard, muito inteligente. Scott Carpenter, o primeiro astronauta cientista. Gordon Cooper, o melhor piloto do grupo. Dick, ninguém mexia com ele. Um grande ser humano em todos os sentidos. Gus Grissom, entendia de engenharia, era discreto. John Glenn, um homem civilizado, talvez o mais sensato. Glenn já é uma figura pública após fazer o primeiro voo supersônico de costa a costa.
Mas mesmo para um fuzileiro naval, o treinamento é intenso. Passamos por todas as checagens possíveis. Acho que aplicaram todos os testes médicos que sabiam fazer no corpo humano. Foi um check-up bem minucioso. Para levar o primeiro astronauta ao espaço com segurança, a NASA projeta uma cápsula pressurizada. O míssil Redstone levará a espaçonave para um tripulante no lugar de sua ogiva. Mas eles ainda não estão prontos para o lançamento. Eu vi muitos foguetes serem lançados. E diria que algo entre 30% e 40% deles fracassaram. Muitos passavam pela plataforma e iam no sentido oposto. Alguns subiam até a metade e explodiam. Eles subiam 3.000 metros, viravam para o outro lado e explodiam. A coisa toda desabou e explodiu. Parecia que uma bomba atômica tinha sido detonada. Era divertido ver os astronautas do Mercury. Eu gostava de olhar nos olhos deles. Depois da explosão, um olhou para o outro e decidimos então conversar um pouco mais com os engenheiros antes de seguir em frente. O público ainda não sabe, mas John Glenn, Alan Shepard e Gus Grissom estão na disputa para ser o primeiro americano a ir ao espaço. Éramos muito competitivos. Queríamos estar nos primeiros voos. Janeiro de 1961. O foguete e a cápsula estão finalmente prontos para decolar. Mas nenhum dos astronautas fica contente com a escolha da NASA. Um chimpanzé especialmente treinado chamado Ham embarcará na próxima missão Mercury. Havia um grupo de pessimistas profissionais em Washington que insistiu para fazermos mais testes e provarmos que um voo de 5 minutos não seria fatal para o homem. Para a equipe médica da NASA, Ham será a prova final de que o homem pode sobreviver à gravidade zero. Os astronautas temem estar perdendo um tempo precioso. Nenhum deles gostou. Alan tentou se livrar do chimpanzé. Ele não queria que o animal ocupasse o foguete e ocupasse a vaga. 31 de janeiro de 1961, Ham decola para uma missão suborbital no espaço. 2, 1, 0. Na ausência de peso, Ham passa por uma série de testes e se sai bem. Ele não é afetado fisicamente pela gravidade zero. Ham pousa fora do alvo. Ele está cansado e desidratado, mas em boas condições gerais. Sua missão prova que o homem pode sobreviver no espaço. Mas ainda há dúvidas sobre a segurança dos foguetes, e eles não sabem quem será o primeiro a voar. Foi um mistério por muito tempo. Quem voaria primeiro? O diretor do Centro de Espaçonaves Tripuladas finalmente revela sua escolha. Bob Gilruth entrou na nossa sala e indicou Al para o primeiro voo balístico. Alan Shepard foi escolhido para ser o primeiro porque era considerado o mais inteligente dos 7 astronautas. Achavam que se algo desse errado no primeiro voo, Alan seria o mais indicado para analisar, consertar ou resolver a situação. Após mais testes e mais atrasos, a NASA ainda espera levar o primeiro homem ao espaço. Sem dúvida havia competição entre nós, mas quando chegava a hora de um voo, trabalhávamos da forma mais unida possível. Fizemos tudo o que podíamos para que o lançamento fosse o mais seguro possível. Tínhamos terminado os testes. Então nos entreolhamos pela última vez e perguntamos:
Ok, estamos prontos para acender essa vela? Cedo ou tarde, a resposta seria sim. A missão suborbital de Alan Shepard finalmente tem uma data: 2 de maio. Mas em 12 de abril, a NASA recebe notícias chocantes. A União Soviética coloca um homem em órbita e o traz de volta vivo. O cosmonauta Yuri Gagarin torna-se o primeiro homem no espaço apenas 20 dias antes do voo de Shepard. Ficamos furiosos por não termos decolado tão rápido quanto podíamos. Teríamos chegado ao espaço antes de Gagarin se tivéssemos feito isso. Al não estava nada feliz. Ele ficou muito decepcionado por não ter sido o primeiro homem no espaço. Eu tinha esperanças vãs que meu amigo Alan fosse o primeiro. E me emociona ao pensar no que podia ter sido. Mas ainda há muito pela frente. A corrida espacial está apenas começando. John Glenn disse, sejamos francos, eles acabaram com a gente. Agora vamos seguir em frente e aprender a voar no espaço. 23 dias depois, 5 de maio de 1961, 2h40 da manhã, Shepard faz o último exame médico. Após 3 dias de atrasos, começa a contagem regressiva final. Ele era tranquilo. Alan Shepard era extremamente destemido. Todos rezavam para que ele sobrevivesse no espaço. Foi muito emocionante, muito assustador ver Alan sair do trailer onde estava, olhar para aquele veículo, subir no elevador e ficar esperando a hora do lançamento. 5h21 da manhã. Técnicos o acomodam na cápsula. Até que a escotilha seja aberta novamente, a única ligação de Shepard com o mundo é Dick Slayton, o Capcom, ou comunicador de cápsula. No Oceano Atlântico, a Marinha se prepara para o resgate de Shepard. 45 milhões de americanos assistem ao lançamento ao vivo pela TV. As praias locais oferecem uma vista privilegiada. Todos, incluindo eu mesmo, fomos para lá. Fomos do jeito que podíamos. A empolgação era enorme. Imagine 1 milhão de pessoas do lado de fora dos portões, tentando pular a cerca, tentando ver alguma coisa. Todos estavam rezando e torcendo por Alan Shepard. TM is go. We have a momentary hold. No decorrer da contagem regressiva surgiram contratempos. Houve problemas com a escotilha da espaçonave e Alan Shepard estava ficando impaciente. 4 horas depois, Shepard está nervoso. Vimos a frequência cardíaca de Alan Shepard aumentar e passar dos 200. Só Deus sabe qual era a minha. Não há nada de errado em sentir medo. Você faz um trabalho melhor. Mas ninguém no controle da missão quer dar a permissão final para o lançamento. Todos nós estávamos muito apreensivos. Nunca tínhamos colocado um ser humano dentro de um foguete. É Alan Shepard quem decide que já esperaram demais. Finalmente ele disse, vamos acender essa vela. Vamos lá. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ele fez uma oração bem curta, pouco antes da ignição. Não façam besteira. Mas ele usou outra palavra. Foi como o primeiro chute num jogo de futebol.
Quando o Mercury Redstone subiu alguns metros, os carros pararam. As pessoas saíram, se ajoelharam e literalmente rezaram. Nós o vimos subir e conseguimos acompanhá-lo por uns 20 segundos. Depois voltamos aos consoles para analisar os dados e ouvir as transmissões. Ele desapareceu. Era um homem subindo mais de 160 quilômetros rumo ao espaço. Parecia tão só lá em cima. Cinco minutos após a decolagem, Alan Shepard torna-se o primeiro americano no espaço. O voo suborbital de Shepard chega a 186 quilômetros acima da Terra e depois desce. I'm on fly-by-wire going to re-entry attitude. Retro, 5, 4, 3, 2, 1. Start retro sequence. In retro attitude, hard green. Retro 1. A NASA ainda teme que a força G ou as temperaturas extremas da reentrada possam matá-lo. Retro 3. Okay, 3 retros have fired. Retro jettison is back to arm. Não havia dúvida, nós estávamos suando frio. Okay, and go. All systems are go. And G build up. 3, 6, 9. This is 7, okay. 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 This is 7, okay. Como esperado, o controle da missão perde contato com Shepard durante a reentrada. No controle da missão, estávamos totalmente impotentes. Hello, Capcom, Freedom 7. Main chute is coming unraised and it looks good. The rate of descent is reading about 35 feet per second. Oh, roger. A missão só durou 20 minutos, mas foram os 20 minutos mais absolutos e felizes das nossas vidas. Acho que ele provou de forma definitiva que um homem poderia realizar praticamente qualquer tarefa numa espaçonave. Foi nosso primeiro homem no espaço. E foi uma grande alegria. Nossa empolgação foi enorme. Nunca mais sentimos nada igual. Alan Shepard partiu rumo ao desconhecido. Era um mistério. Apenas 20 dias depois, o presidente John Kennedy traça um novo objetivo para o programa espacial. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Nosso jovem presidente se levanta e diz: nós vamos até a Lua, pousar nela e trazer nossos homens de volta até o fim da década. Eu fiquei pasmo, atordoado e boquiaberto com a escalada daquele desafio. O primeiro americano mal chegou ao espaço. E a NASA ainda não colocou um homem em órbita.
Mas a contagem regressiva para o fim da década já começou. Tínhamos o conhecimento, a ousadia e a vontade, não apenas para alcançá-los, mas para superá-los na corrida espacial. 10 semanas após o voo de Alan Shepard, Gus Grissom está pronto para uma segunda missão suborbital. Shepard é o Capcom de Grissom. Roger, this is Liberty Bell 7. The clock is operating. Loud and clear, Jose. Don't cry too much. Okie doke. Capsule has separated. The capsule is coming around into orbit attitude. Such a fascinating view out the window, you just can't help but look out that way. I understand. Okay, it's a nice ride up to now. Out and clear. Roger. Atlantic Ship Capcom, this is Liberty Bell 7. I read you loud and clear, over. 15 minutos e 37 segundos após a decolagem, um pouso quase no alvo. A cápsula tinha pousado na água. Até então, achei que tudo tinha corrido bem. Mais um voo perfeito. O controle da missão comemora. Roger, Bell 7. Your status looks good. Your systems look good. Over. Era alegria por uma missão bem-sucedida. Tinha sido moleza. O Gus estava lá dentro, aguardando quando houve uma explosão. A escotilha se abriu e começou a entrar água. A cápsula começa a afundar. Grissom tem poucos segundos para fugir. O traje espacial é projetado para flutuar. Ele tinha esquecido de fechar uma das válvulas do traje e a água estava entrando. Com a vedação comprometida, o traje se enche de água e o puxa para baixo. O guincho do helicóptero começou a causar problemas sérios e ele estava quase se afogando. O piloto do helicóptero, Jim Lewis, não sabe que Grissom está em perigo e tenta salvar a cápsula primeiro. Nós quase conseguimos removê-la, mas sempre que a puxávamos, vinha uma onda que a jogava de volta na água. No controle da missão, estávamos totalmente impotentes. Nós víamos o helicóptero tentando chegar à cápsula e levantá-la, enquanto Gus se debatia na água levantada pela hélice. E na sala de controle, muitos estavam gritando: "Esqueça a espaçonave! Pegue o Gus! Pegue o Gus! Pegue o Gus!" De repente, Lewis tem um outro problema. Uma luz indica que o motor está superaquecido. Normalmente, quando isso acontece, você tem cerca de 5 minutos de potência antes de o motor parar. E eu não queria Gus dentro do meu helicóptero caso perdêssemos o motor. Íamos perdê-lo. Um segundo helicóptero corre para resgatar Grissom, enquanto Lewis luta com a cápsula. Grissom está seguro, mas a Liberty Bell 7 e seus dados valiosos são perdidos. A espaçonave afundou 5 quilômetros no oceano, que é mais do que o Titanic. E não tínhamos veículos capazes de fazer a recuperação. Perdemos a espaçonave. Mas recuperamos nosso piloto. Gus ficou arrasado com a perda da cápsula. Ele disse que era o único veículo que já tinha perdido. O presidente Kennedy homenageia Grissom, mas voos suborbitais não são o bastante.
os Estados Unidos ainda estão em segundo lugar na corrida espacial. E a NASA ainda não cumpriu o objetivo principal do projeto Mercury: lançar um homem em órbita e trazê-lo de volta com vida. Disseram, não faz sentido parar por aqui. Os soviéticos se mostravam superiores aos Estados Unidos. Eles já tinham feito voos orbitais. Então estávamos sob pressão para tentar fazer a mesma coisa. Todo mundo adorava John Glenn por causa de seu talento para lidar com o público. Em sua cápsula, a Friendship 7, John Glenn fará a primeira missão orbital da NASA. Após mais de um mês de atrasos, ele finalmente está pronto para voar. Okay, go ahead, Dave. Your attention, please. On my mark, we will pick up the count. Em Cocoa Beach, mais de 50 mil pessoas observam. Só os repórteres podiam acompanhar da praia porque o acesso era proibido. Mas a gente continuava empurrando os portões e chutando as grades. Disseram, vocês incomodam mais aí fora do que se estivessem aqui. Aí nos deixaram entrar. Era o melhor lugar do mundo. 100 milhões de pessoas espalhadas pelos Estados Unidos assistem à contagem regressiva ao vivo pela TV. Na hora da decolagem, o mundo inteiro estava comigo. Eu era o responsável pela contagem regressiva. Eu queria dizer algo como bom voyage, amigão, divirta-se. E também pedir ajuda ao Criador para protegê-lo. Godspeed, John Glenn. Eu fiquei esperando alguém suspender o lançamento. Eu não podia acreditar. Foi emocionante ver John Glenn entrando em órbita. Era a grande aventura do século XX. The moment when the final Atlas engine will shut down, when Friendship 7 should separate from the booster rocket and begin orbital flight. 7, Cape is go. We're standing by for you. Roger, Cape is go and I am go. Our capsule is in good shape. Depois das previsões sinistras sobre o que podia acontecer, sobre como eu me sentiria em gravidade zero, não houve problema nenhum. Roger, Zero G and I feel fine. Capsule is turning around. Na espaçonave Mercury não havia para onde flutuar. Ficávamos parados dentro da cabine, presos ao assento. No máximo, podíamos afrouxar o cinto para ficar mais confortável. Mas foi incrível sentir a gravidade zero, ver como tudo funcionava e checar se eu conseguia engolir. Nada poderia me preparar para a vista quando eu olhei para fora. Eu vi a curvatura da superfície da Terra e países inteiros de uma só vez. Enquanto Glenn orbita a Terra, o controle da missão o acompanha através das estações de rastreamento. Eu estava sobre uma estação de rastreamento nas Bermudas e o sinal em Cabo Canaveral começou a ficar fraco conforme a cápsula sumia no horizonte. E a estação das Bermudas estava se tornando o melhor lugar para acompanharmos a trajetória da cápsula. Foi difícil, mas divertido. Curtimos bastante. Tudo estava correndo tão bem que eu nem conseguia acreditar na facilidade daquilo. Mas quando Glenn completa sua primeira órbita, o controle da missão enfrenta sua primeira crise no espaço. O pessoal da telemetria notou um sinal indicando que o escudo térmico estava solto. Aquilo foi assustador. Se de fato o escudo estivesse solto, a espaçonave provavelmente esquentaria muito na reentrada, com temperaturas de até 1.600 graus. O calor poderia queimar o escudo e matar nosso piloto.
Fizemos alguns testes para checar se o aviso estava correto. Começamos a lhe fazer perguntas. Queriam saber se eu sentia algum tremor ou coisa parecida. Era óbvio que não estavam me dizendo exatamente o que pensavam lá embaixo. Se o problema for real, as amarras dos retrofoguetes são a única coisa mantendo o escudo térmico no lugar. John não gostava de não saber o que havia de errado com a máquina que estava pilotando. Não contamos porque não havia nada que ele pudesse fazer. Acho que o astronauta deve saber tudo que ele sabe em terra. Se houver uma perda de comunicação, ele deve ter todas as informações. Os engenheiros esperam que as amarras resistam até a cápsula chegar ao ar mais denso. Então, a força da descida deve manter o escudo térmico no lugar. Quando eu comecei a reentrada e acionei os motores, as amarras que prendiam os retrofoguetes à espaçonave foram queimadas. Eu vi pedaços chamuscados passando pela janela. Senti um baque na espaçonave. Friendship 7, I think the pack just let go. Friendship 7, this is Cape. Do you read? This is Friendship 7, a real fireball outside. Durante a reentrada, o plasma ionizado se concentra ao redor da espaçonave, causando um blackout de rádio de cerca de 3 minutos. O mundo aguarda para saber se John Glenn está vivo ou morto. Friendship 7, this is Cape. Do you read? 7, this is Cape. Transmitting blind. Friendship 7, this is Cape. Do you read? Keep talking out. Friendship 7, this is Cape. How do you read, over? 7, this is Cape. Do you read, over? All right, you're reading you loud and clear. How you doing? My condition is good, but that was a real fireball, boy. O escudo térmico não estava solto. Foi um microinterruptor defeituoso. Hello, Mercury Recovery. This is Friendship 7. Do you receive? This is Steelhead, loud and clear. Over. Right here, Steelhead. Com o voo orbital de Glenn, os Estados Unidos finalmente alcançam a União Soviética. John Glenn torna-se um dos maiores heróis americanos. Passamos tanto tempo tão concentrados nessa missão que eu não pensava em mais nada. Chegar ao fim da missão foi um grande alívio. Após o voo de John, ficamos muito orgulhosos. Eu estava orgulhoso dele. Estávamos orgulhosos dos Estados Unidos pelo que fizemos. Era a prova final de que nosso país podia competir no mundo do voo espacial e de que os russos não estavam na nossa frente. Some months ago, I said that I hoped that every American would serve his country. Today, Colonel Glenn served his, and we all express our thanks to him. We have a long way to go in the space race, but this is the new ocean, and I believe the United States must sail on it and be in a position second to none. Os Estados Unidos estão no caminho certo para realizar o sonho de Kennedy. Mas o voo orbital é apenas um pequeno passo. Agora, a NASA precisa explorar o ambiente hostil do espaço. Scott Carpenter será o próximo a voar na cápsula Aurora 7. O voo de John foi um voo de teste experimental. O meu seria mais uma investigação científica. Eu fiz experimentos de visibilidade,
Eu fiz novos testes de controle da cápsula. Era um plano de voo bem complexo. Your attention, please. All personnel, please clear the test stand area to the roadblock. A Aurora 7 decola para dar 3 voltas na Terra, quase 5 horas no espaço. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. The clock has started. Roger, Aurora 7, stand by. Here we go. More than 7 hour capability. Roger. Sweet words. Okay, turnaround has stopped. Pitching down. I have the moon in the center of the window. Booster off to the right slightly. And the power is still... Para mim, Scott Carpenter é um romântico. Ele estava interessado na beleza do espaço, no pôr do sol e na alvorada. Eu lembro de ter girado um pouco a câmera e soltado. E fiquei vendo-a flutuar. Foi uma sensação incrível. A vista e a ausência de peso. As coisas parecem diferentes. As estrelas não brilham tanto. Não há atmosfera. É uma paisagem extasiante. Ele se distraiu várias vezes durante o voo. I have white particles in view below the capsule. They look exactly like snowflakes. Roger, Aurora 7. Pela primeira vez, surgem conflitos entre o astronauta e o controle da missão. Ele estava sendo displicente com o uso do combustível. Estava manobrando a espaçonave de um lado para o outro, vendo tudo o que queria ver. Sinceramente, eu entendo por quê. Eu acabei sendo obrigado a gastar mais combustível por causa das observações que eu queria fazer. Durante a primeira volta, ele usou quase todo o combustível do sistema de controle automático. Dissemos para ele parar de usar o sistema. Ele mudou para o sistema manual e usou entre 80% e 90% do combustível desse sistema. O combustível de Scott Carpenter está acabando. Quando ele acionou os retrofoguetes, quase todo o combustível já tinha sido usado. Eu não tinha combustível, os propulsores não estavam funcionando. Para a reentrada, Carpenter tem que virar a cápsula 180 graus manualmente, apontando o escudo térmico para baixo. Mas ele tem um outro problema. Um sensor automático de altitude usado para alinhar a cápsula está errado em quase 40 graus. E só Carpenter sabe disso. Ele não nos disse. E não tínhamos como saber em terra que havia aquela imprecisão. Agora, ele tem que acionar os retrofoguetes manualmente. Gyros are off. You have to use attitude bypass, man, and manual override. Roger. Com o sensor defeituoso, Carpenter já está fora do alvo. Se sua posição não for perfeita com o escudo térmico para baixo, a cápsula pegará fogo. A cápsula fica sujeita ao calor e isso pode ser catastrófico, fatal. 4, 3, 2, 1, 0. Okay, fire 1, fire 2, and fire 3. I hope we have enough fuel. I get the orange glow at this time. O controle da missão perde contato com Carpenter durante o blackout de rádio. Aurora 7, keep Capcom, over. 3 minutos depois, e nada. Aurora 7, keep Capcom, over. Aurora Capcom is pretty far downrange. Aurora 7, keep Capcom, over. Após 40 minutos, não há nem sinal de Scott Carpenter. A imprensa já especula que a NASA teria perdido seu primeiro astronauta. Aurora 7,
flight network. Go ahead. Source to Antigua reports they see life raft with Carpenter inside, alongside the capsule. Finalmente, voos de reconhecimento localizam Carpenter, 400 quilômetros fora do alvo. Ninguém sabia onde eu estava depois do meu voo, mas eu sabia exatamente onde eu estava. Carpenter passa 3 horas flutuando no Atlântico. Nada funcionou exatamente como deveria, mas voltamos para casa com informações interessantes sobre o voo espacial. Scott Carpenter cumpre todos os objetivos da missão, mas os controladores de voo acham que muitos dos problemas podiam ter sido evitados. Cinco meses depois, Wally Schirra completa 5 órbitas. Depois, Gordon Cooper circula a Terra 22 vezes ao longo de um dia e meio. Hello, this is astronaut Gordon Cooper speaking from Faith 7. I am right now... Cooper torna-se o primeiro americano a dormir no espaço e o último a orbitar a Terra sozinho. Roger, look good here, Gordon. Roger, feels good, buddy. Enquanto o projeto Mercury chega ao fim, o projeto Gemini já se prepara para decolar novamente, com um novo e ousado objetivo para a exploração do espaço. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. O projeto Mercury foi o mais desafiador de todo o trabalho que já fizemos no espaço. Os astronautas do projeto Mercury estavam quase voando às cegas. Não há nada que possa nos preparar para aquele tipo de experiência. Vox Mundi.